Bom dia, irmãos. Iniciamos mais uma aula da EBD. Hoje seguimos para a última aula desse trimestre. Como passou rápido esse trimestre, né? É um trimestre inteiro em que estamos fazendo essas aulas online. E hoje seguimos para a última aula. Então, dando continuidade, hoje nós falaremos sobre o livro de Colossenses, capítulos 4 e 5. Então vamos orar pedindo para que Deus nos oriente. Pai amado, nos agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de estarmos diante do Senhor, aprendendo mais acerca da Tua Palavra. O Senhor nos deu o privilégio de vivermos em comunhão contigo. E pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito nos conduza de forma que possamos entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer mais uma vez para nossas vidas. O que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje o título da nossa aula é Buscar as coisas que são de Deus. Os nossos objetivos: saber, compreender a importância de colocar seu pensamento e interesse nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E o segundo objetivo: assumir um compromisso de priorizar a busca constante de Deus. Chega a ser estranho termos que falar sobre isso, a própria palavra nos orientar acerca disso, né? Obviamente que nós devemos buscar, focar, né, nosso interesse nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Obviamente que temos que assumir um compromisso e que Deus tem que ser a prioridade constante da nossa vida. Deve ser o Senhor. Mas não era novidade no tempo de Paulo e não é novidade nos dias de hoje. Por isso temos que reforçar essas orientações. Nosso texto áureo está em Colossenses 3:1. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Desmontando esse versículo e trazendo para a lógica, é bastante fácil de nós entendermos. Já que fostes ressuscitados com Cristo, somos convertidos, temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Temos que buscar as coisas de cima. Por quê? Porque é onde Cristo está sentado à direita de Deus. Simples assim. Cristo nos trouxe a vida, né? Ele nos ressuscitou. Fomos ressuscitados com Cristo. Deus nos tirou da morte, né? Do pecado, e nos trouxe para a vida. Então, nós temos que buscar as coisas dele, né? As coisas de cima, que é onde Cristo está assentado. Então, só desmontando, né, esse versículo para nós entendermos melhor a essência e a importância de buscarmos as coisas de cima. Para nós buscarmos as coisas de cima, nós temos que lembrar da santidade. Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Em Colossenses 3:5, tem alguns pontos que Deus não se agrada. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. Então, Deus não se agrada destas coisas. E, certamente, Ele não quer ver seus filhos praticando atos que são contrários ao caráter divino e que pelo seu Espírito está impregnado em nós. Então, Deus não quer esses atos em nossa vida. Então, o primeiro passo para estarmos buscando as coisas de cima é nos afastando, deixando de praticar esses atos que são contrários ao caráter divino, ao caráter de Deus, que é empregado em nós por meio do Espírito Santo. Então, diante disso, nós temos eu faço para os irmãos algumas perguntas. E as respostas ficam de cunho pessoal.
duas perguntinhas nesse primeiro momento. A santidade está expressa no meu falar? Sim, não ou às vezes? Para refletirmos, né? O que eu falo reflete uma vida santa e reta? Ou, né, reflete a minha fala, exalta Cristo? Ou demonstra o meu caráter de cristão, a minha condição, a minha postura? Ou o meu falar não expressa essa santidade? Pelo contrário, expressa um linguajar mundano? Sim, não, às vezes. E o segundo questionamento: vivo a santidade mesmo em um ambiente onde há sinais de impureza. Esse é um ponto importante, porque se somos santos e vivemos num processo de santificação constante, nós não necessariamente, na verdade em contexto nenhum, né, em situação alguma, nós seremos separados do mundo onde vivemos para viver em um ambiente santo. Então, constantemente, várias vezes no nosso dia, nós nos colocamos em locais, né, seja o nosso trabalho, seja até mesmo dentro de casa, onde uma parte da família não é convertida e tudo mais. Como eu vivo? Eu mantenho a minha postura de santidade em um ambiente onde há sinais de impureza? Ou eu ajo como um camaleão que se molda, vamos dizer assim, se camufla de acordo com os locais onde está. Se eu estou num ambiente de santidade, né, um ambiente santo, separado, eu tenho a minha postura, a minha aparência de santo. Se eu estou num meio impuro, eu ajo como um impuro. Sim ou não? Né? Essa é a pergunta que eu deixo para os irmãos. A resposta que eu espero é uma só. Né? A resposta esperada é uma. Né? Porém, a resposta é pessoal. Diante disso, ainda tem mais um ponto para nós colocarmos sobre o buscar as coisas de Deus, sobre, né, ou na prática do amor fraternal. Colossenses 3,13 nos diz assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Então, aqui nós temos uma reflexão acerca da vida fraternal, né? Do amor fraternal. Ao buscar as coisas de Deus, necessariamente, né? Olha a palavra que é colocada aqui, necessariamente estamos comprometidos com o próximo. Porque quando falamos em amor de Deus, não é algo que deve ser guardado e restrito à minha vida, à minha pessoa. Né? É o amor que se expande, que se estende, é o amor que na verdade não cabe dentro de nós e ele precisa ser extrapolado no sentido de ser dividido, né? Ele transborda em nós e precisa ser transmitido a outras pessoas. Então isso reflete um compromisso com o próximo, um comprometimento com o próximo. E daí aqui eu coloco uma pergunta. Daqui a pouco vem mais. Qual foi a última vez que você ajudou o próximo? Fica como reflexão, se alguém tiver o desejo e quiser colocar um comentário abaixo aqui, fiquem à vontade. Qual foi a última vez que você ajudou o próximo e como foi essa experiência? Quando buscamos o amor fraternal para avaliarmos isso em nossa vida, eu vou deixar mais 3 pontos
3 perguntas, vamos dizer assim. Primeiro, tenho cultivado virtudes no tratamento com terceiros, como a benignidade, humildade, mansidão e longanimidade? Sim, não, ou às vezes. Essas virtudes com terceiros, tenho tratado o próximo com benignidade, com humildade, com mansidão, com longanimidade? Sim, não, ou às vezes. Outra pergunta. Tenho tido paciência com os outros? Sim ou não? Ou sou dono da verdade e não tenho paciência para ouvir os outros, para entender os outros, ou coisa assim. E a mais importante, que talvez, não mais importante, mas a que tem um destaque maior, né? Tenho perdoado? Sim, não, ou às vezes. Porque o mais importante, né? Porque lembramos que Deus nos perdoou. Se Deus, com sua infinita misericórdia, indiferente do que foi o meu pecado, Ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar o pecado de uma outra pessoa, né? De um próximo? Então, aqui nós trazemos, né, as práticas, a prática do amor, como buscar a Deus na prática do amor fraternal. Outro ponto que nós temos que destacar nessa busca das coisas de Deus, ou de como buscar as coisas de Deus, é com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Olha o ponto importante. A palavra de Deus precisa habitar abundantemente em nós. Em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, a palavra ela é para ser acolhida integralmente e não em parte. Quando a palavra habita em nós, ela não habita parcialmente. Ela tem que ser ela deve habitar integralmente. É 100% e é full time, é o tempo todo, não é um tempo agora, não é só agora, daqui a pouquinho já não é mais. Ela é integral e não em parte. A palavra não é para ser manipulada conforme o interesse e inconveniência, circunstancialmente. Né? Outro ponto importante, né? Falando da integralidade, né? Ou do integralmente da palavra na nossa vida. Ela não deve ser manipulada para o interesse. Vou usar o versículo tal em meu interesse. Infelizmente, nós sabemos que muitos fazem isso, usam, como nós dizemos, né, o texto fora de contexto para ter um pretexto, né, ou para ter um objetivo, um benefício, seja qual for. Errado. Né? A palavra ela tem que ser acolhida integralmente em nossas vidas. E com isso, nós temos uma pergunta, né, de como buscar as coisas com a habitação abundante da palavra em Deus na minha vida devocional. Leio a Bíblia diariamente? Sim ou não? Aproveito férias, feriados para ler mais a palavra de Deus? Aproveito mais a pandemia para ler mais a palavra de Deus, para buscar mais a palavra de Deus? Sim ou não, talvez, às vezes, desculpa. Se devido a algum imprevisto eu falho um dia na leitura da palavra de Deus, eu recomeço o mais rápido possível? Sim, não, às vezes. Minha vida devocional. Quando que eu vou habitar e transbordar a palavra de Deus? Quando que a palavra vai habitar em mim? Quando eu buscá-la. Para isso, eu preciso ler a Bíblia. Diariamente? Sim, não, às vezes. Né? Nos tempos livres, férias, feriados, enfim, finais de semana, como quer que seja. Quando isso é interrompido, eu busco esse recomeço. Então, para que essa palavra
habite abundantemente, nós temos que nos alimentar dela. Ainda nesse sentido, temos que levar em conta para buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Em Colossenses 4:2, nós temos assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Né? Sermos perseverantes na oração e vigiando com ações de graças. Aqui o material nos dá uma orientação que nós temos que adaptar considerando a nossa situação de pandemia. Mas certamente, né, ou eu deixo mais uma pergunta, podemos listar experiências de vitória sobre uma dificuldade, sobre uma circunstância desanimadora, por meio da vitória, por meio da perseverança na oração? A vitória em meio a lutas, a dificuldades, por meio da perseverança na oração? Eu creio que sim. Certamente que sim. Se pedir para os irmãos listarem, né, essas experiências, esses testemunhos, certamente muitos têm muitos testemunhos para colocar aqui. Mas para mim buscar as coisas de Deus com compromisso e oração, na minha vida de oração, eu pergunto, você é perseverante na sua vida de oração? Sim? Não? Ou às vezes? Eu sou perseverante sim? Sempre? Não, não sou perseverante. Ou às vezes? A hora que a situação está mais difícil, eu sou perseverante. Ou quando eu tenho algo, né, vamos dizer assim, um objetivo, uma luta, eu sou perseverante. Então, se enquadraria no às vezes. Na minha vida de oração, eu intercedo pelos outros? Sim, não, às vezes. Busco amigos de oração? Sim, não, às vezes. Esses amigos de oração, os grupos de intercessão, são pessoas pelas quais e com as quais podemos orar e com isso certamente nos fortalecer também. Então, com esses 3 questionamentos sobre a nossa vida de oração, nos dizem se estamos buscando a Deus com esse compromisso e a oração. Aqui em Colossenses 4:5, nós temos um ponto interessante. Portai-vos com sabedoria para os que estão fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. A palavra nos diz para aproveitar todas as oportunidades. Aqui nós temos uma diferença, entre estabelecer a diferença entre sabedoria e bom senso. Bom senso é a forma sensata e equilibrada de decidir e julgar, a razoabilidade e prudência. A sabedoria, buscando uma definição lá do dicionário, é uma qualidade que é de sábio. É um caráter do que é expresso de maneira sábia. Ouviu palavras de pura sabedoria, conjunto de grandes conhecimentos, erudição, saber. Era um professor dotado de grande sabedoria. Era um crente dotado de grande sabedoria, era um irmão dotado de grande sabedoria. E daí outro conhecimento, outro conceito é o conhecimento justo e correto das coisas, Ele tinha sabedoria para educar os filhos. Então, só para nós diferenciarmos sabedoria de bom senso. Então, o bom senso é uma forma sensata e equilibrada, que trabalha com a razoabilidade, com prudência. E a sabedoria, na verdade, nós sabemos que é algo que vem do Senhor. Então, diante disso, qual que é o grande detalhe e a orientação que a palavra nos dá? Nós temos que aproveitar as oportunidades, principalmente para os que estão de fora,
né? Portando-nos com sabedoria, com bom senso, dando bom testemunho. Com isso, né, o buscar as coisas de Deus com a sabedoria e bom senso, como que isso vai ser refletido por meio da minha vida? Né? Ou como eu vou estar demonstrando isso? Tenho sabedoria para ouvir? Sim, não, às vezes. Tenho sabedoria para falar? Sim, não, às vezes. Tenho sabedoria para entender as oportunidades para cada momento, cada tempo e cada situação? Sim, não, às vezes. Aqui é interessante, né? Porque se nós levarmos em conta a sabedoria para entender as oportunidades, quando que eu vou saber isso? Quando eu tenho sabedoria para ouvir e a sabedoria para falar no momento oportuno, né? Então são pontos que nós vamos ligando. O uso da sabedoria, esse é um ponto importante, né? Para conquistar as pessoas para a obra de Deus e para o bem comum. Usa a sabedoria para isso? Sim ou não? Então, aqui nós fechamos, né, mais um ponto sobre a sabedoria e o bom senso e de como estamos buscando as coisas de Deus e como isso está refletindo em nossa vida e o que nós estamos refletindo na vida das pessoas, dos próximos, né? Tudo voltando para a questão do amor ao próximo. Então, que nós possamos realmente entender e buscar as coisas que são de Deus. E daí, o material que os irmãos já receberam anteriormente, como buscar as coisas que são de Deus. Então, algumas dicas, né, algumas reflexões. A cada dia, escreva ou simplesmente mentalize coisas que você diariamente precisa priorizar. O que você precisa priorizar na sua vida? Segundo ponto, não esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Terceiro, que nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que a nossa mente e o coração nunca deixem de passar e pensar nas coisas do alto ou que são do alto. Nossa mente e coração nunca deixem de buscar e pensar nas coisas que são do alto. Amém, irmãos? Então assim nós encerramos mais uma aula da nossa EBD e que possamos, né, lembrar no decorrer dos nossos dias onde deve estar fito os nossos olhos, onde devemos nos alicerçar e onde e o que devemos buscar para nossas vidas. Né? Devemos buscar as coisas que são do alto e não as coisas aqui da terra. Amém? Então vamos orar, né? Encerrando esse nosso trimestre. Pai amado, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade que tivemos, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que essa palavra venha de encontro às necessidades do nosso coração e que encontre morada em nossos corações. Que possamos, com esse breve estudo, ter aprendido um pouco mais acerca do Senhor, acerca do Teu amor, ó Pai querido, e principalmente acerca dessa orientação que o Senhor nos deixou por meio do apóstolo Paulo, para buscar primeiro as coisas do alto, que vêm do Senhor, né, que são do Senhor, para que possamos transbordar esse Teu amor, ó Pai querido, para que possamos nos encher da Tua palavra e que possamos transbordar, para que esse amor, sendo transbordado, alcance cada vez mais vidas para Ti, ó Pai querido. Oramos e agradecemos, clamamos a Ti, Senhor, por esse período de pandemia, Senhor, por esse período de incertezas. Clamamos a Ti, Senhor, pelos enfermos. Clamamos, Senhor, pelas famílias enlutadas, ó Pai. Que o Senhor, que somente o Senhor é quem é verdadeiramente capaz de curar. Somente o Senhor que é verdadeiramente capaz de consolar essas famílias, ó Pai. Os toque, ó Pai querido, e os console, os conforte nesses momentos difíceis, ó Pai. Abençoa, Senhor, para que seja
desenvolvida, para que seja estabelecida a cura para essa doença, que seja, Senhor, estabelecida, desenvolvida uma vacina para essa doença, para que toda essa situação pelo qual o mundo tem se encontrado, tem passado, possa ser normalizado, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, irmãos, e que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Tchau, tchau.